Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, hoje, segunda-feira, 26 de maio, a Igreja celebra o dia de São Felipe Neri. Vamos pontuar no programa de hoje a importância do testemunho do Espírito Santo e a alegria de São Felipe Neri como grande motivação para a nossa vivência católica. O Evangelho de hoje é do capítulo 15 de São João, muito bonito o Evangelho, versículo de 26 a 16 e o versículo 4 do capítulo 16 de João. Disse Jesus: quando vier o defensor que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho. Neste trecho, prezado ouvinte, Jesus prepara os discípulos para o tempo em que ele não estará mais fisicamente presente neste mundo. Mas ele promete o Espírito Santo, o defensor, que virá para dar testemunho de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. E também para sustentar o testemunhos daqueles que o seguiriam dali por diante. Ou seja, essa palavra de Jesus é para mim, é para você, para todos nós, que continuamos o seguimento de Jesus nesses tempos. Como é bonito isso. É importante notar, o Espírito Santo não vem para nos deixar confortáveis, mas para nos tornar testemunhas. Ele é o Espírito da verdade, e a verdade exige coragem. E nós vivemos esses tempos cabulosos, tempos estranhos, em que testemunhar a fé, testemunhar a verdade do Evangelho exige coragem. Nós não podemos ser covardes, não podemos nos calar diante daqueles que querem impor a cultura de morte, impor o controle social, impor a ditadura. Não podemos. Os cristãos gritam pela verdade, em meio às trevas que a mentira tenta colocar. Vivemos em tempos em que a verdade do Evangelho é relativizada, combatida, até ridicularizada. Por isso o testemunho do cristão se torna mais necessário e mais precioso, desde o tempo do Papa São Pio X, que assumiu no início do século passado em substituição ou em sucessão ao Papa Leão XIII, que os papas têm falado destes infiltrados na igreja, dos inimigos da igreja que estão dentro dela. E nós temos nos nossos tempos esses inimigos, gente que se diz católica, mas que escamoteia a verdade, que promove artifícios para escamotear a verdade. O católico é firme, dá testemunho e por isso não arreda os seus pés do trieiro da verdade e do bem. Mas esse testemunho nosso não precisa ser duro ou pesado. Ele pode e deve ser cheio da alegria do Espírito Santo. E aqui, meu ouvinte, entra o exemplo luminoso de São Felipe Neri, cuja memória hoje nós celebramos. E eu gostaria que você, aqui da nossa Diocese de Formosa, que nos escuta, os sacerdotes, religiosos, leigos, as pessoas também de outras denominações religiosas que escutam o nosso programa. Pense nisso. O cristão deve ser depositário
da alegria do Evangelho, da alegria que o Espírito Santo põe nos nossos corações. Não há coisa mais triste, diz o adágio, do que um santo triste. Nós somos chamados, no meio das trevas e dos obstáculos, a testemunhar a alegria do nosso batismo, a alegria do Espírito Santo no nosso coração. São Filipe Neri é conhecido como santo da alegria. Viveu em Roma no século XVI, em meio a grandes desafios espirituais e sociais. Era um tempo de crise na igreja. Aliás, crise é o que não falta na igreja. Porque a igreja é de Cristo, ela está no mundo e as pessoas tomadas pelas coisas do mundo querem transformar a igreja nos seus projetos pessoais. Aí não dá certo. Querem colocar a igreja como uma filantropia, como uma ação política dentro do mundo. Não é isso. A igreja deve ser sempre a epifania do mistério. Ela deve manifestar para o mundo que o que o mundo oferece é transitório. O que o mundo coloca diante de nós não é capaz de preencher aqui, dentro do coração. Nós precisamos do alto, nós precisamos de Deus. No tempo de São Filipe Neri, havia muitas dificuldades. E ele, movido inteiramente pelo Espírito Santo, respondeu com humildade, oração e, sobretudo, com alegria àqueles desafios. Aqui no Brasil não está fácil. A crise econômica, as dificuldades, as perseguições, o cerceamento à liberdade vai trazendo esse peso que nós precisamos enfrentar com alegria, com testemunho e com fé. Ele, São Filipe Neri, costumava dizer: tristeza e melancolia fora da minha casa. Essa não era uma alegria superficial vazia, mas uma alegria profundamente enraizada no amor de Deus. Era fruto direto da ação do Espírito Santo que ele pode insistentemente solicitar de nós, do nosso coração. Conta-se que certa vez, enquanto rezava nas catacumbas de São Sebastião, o Espírito Santo desceu sobre São Filipe Neri com uma força tal que o seu coração dilatou fisicamente, algo que foi confirmado depois de sua morte. Filipe era literalmente inflamado pelo amor divino. Quando abriram o seu peito e tiraram o seu coração, viram que o seu coração era dilatado. E essa grande experiência ele teve nas catacumbas de São Sebastião. E foi essa força que ele começou a evangelizar os jovens de Roma, os pobres, os esquecidos. Sem grandes estruturas, sem poder humano, ele conquistava corações com a leveza do Evangelho, com o testemunho de quem vive no Espírito e transmite esse Espírito com naturalidade, com humor, com ternura. Num tempo como o nosso, marcado por tanto desânimo, tantos escândalos na sociedade e na igreja, e marcado também por uma cultura de tristeza disfarçada de prazer, o testemunho alegre dos cristãos é um bálsamo, é um sinal profético. A nossa alegria é profecia. Testemunhar o Espírito Santo é sim defender a verdade, mas é também mostrar que a vida cristã é bela, é cheia de sentido, é fecunda, mesmo nos momentos das nossas cruzes, das nossas dificuldades. São Filipe Neri nos ensina que a santidade não é sisuda, feia, carrancuda, nem amarga, mas cheia de leveza de quem sabe que tudo está nas mãos de Deus. E não nos esqueçamos do que Jesus também diz no Evangelho de hoje:
vós também dareis testemunhos, porque estáis comigo desde o princípio. Ele fala aos apóstolos, mas Jesus fala também a mim e a você, nesta manhã de segunda-feira. Fomos batizados, estamos com Ele, portanto, também somos enviados ao testemunho. Testemunhar o Espírito Santo, meu ouvinte, é falar de Deus com a vida. É deixar que o Espírito nos conduza nas pequenas e grandes decisões, nos relacione com os outros com caridade, nos dê coragem de defender o que é certo, mesmo quando custa muito para a nossa vida. São Filipe Neri era um mestre nisso. Ele dizia: sede humildes e obedecei, e quanto à alegria, deixai que ela vos invada completamente. Isso é fruto do Espírito Santo. É o contrário do espírito do mundo, que leva ao orgulho, à divisão e traz somente o quê? Tristeza. Por isso, nesse dia em que celebramos esse grande santo, ouvimos o Evangelho da missão do testemunho. Peçamos com coragem ao Espírito Santo que renove em nós a força, a docilidade e a alegria do Evangelho. Que sejamos testemunhas vivas do amor de Cristo. Que nossa casa, nosso trabalho, nossa paróquia, nossas comunidades, nossa sociedade possa receber de nós a irradiação dessa luz. Não com arrogância, mas com humildade e alegria. São Filipe Neri, rogai por nós. Amém. A antífona de entrada da Santa Missa de hoje traz para nós Romanos 5,5. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo seu Espírito que habita em nós. É um tema tão doce, o amor de Deus. Quando se experimenta o amor de Deus, tudo é transformado na nossa vida. Tudo se renova. Tudo vai sendo alcançado pelas belezas do céu que renova nossas vidas, nossas almas e nos dá grande alegria. Nesta segunda-feira, quando lembramos os nossos fiéis defuntos e dizemos com toda a força do nosso coração que as almas dos fiéis falecidos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz, nós trazemos para o nosso coração o sentido da transitoriedade, da simplicidade da vida. Nós não precisamos complicar as coisas. É preciso ter a coragem da fé e enfrentar os obstáculos duros da vida com a certeza que o ressuscitado vive no meio de nós e nos dá o alento com seu Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, arranca do nosso coração a tristeza, a desolação, a dor, o sofrimento. Toca, Senhor, no coração mais amargurado, mais triste e doloroso, o dom do Espírito Santo. Derrama sobre esses corações o dom do Espírito Santo, o dom da alegria, o dom da paz, o dom da vitória, o dom da verdade. Senhor, cura-nos. Alegra os nossos corações com a força do alto, para que nada neste mundo possa tirar a alegria, a paz e a bênção dos nossos corações. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora da Boa Morte, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoada segunda-feira para você, às 21 horas, hoje, aqui no canal, nós vamos estudar o Catecismo juntos. 1 hora de catequese, com a oração das completas. Participe conosco, mas também não deixe de
se inscrever no nosso canal se ainda não o fez e deixar aqui uma mensagem, uma palavra para melhor engajar este conteúdo e assim alcançar mais pessoas para que elas recebam esta meditação tão importante sobre a vida espiritual. Fiquem com Deus.